Olá pessoal, hoje vamos desvendar os mistérios do frio extremo. Imaginem só, temperaturas abaixo de zero, paisagens cobertas de gelo, um vento congelante. Brrr, dá até um frio na espinha só de pensar. Mas acreditem, o corpo humano é um guerreiro e pode resistir a condições extremas. Preparem-se para uma expedição congelante, onde vamos descobrir como o nosso corpo reage ao frio, os limites que podemos suportar e os truques para sobreviver a temperaturas congelantes. Vamos juntos desvendar os segredos da natureza e da ciência para enfrentar o frio extremo. E aí, preparados para a aventura? Então, agasalhem-se bem, porque a expedição já vai começar. Quando o frio chega com tudo, nosso corpo entra em modo de alerta máximo. É como se ele ligasse o sinal de perigo e começasse a lutar para manter tudo funcionando direitinho. Os primeiros sinais são de arrepiar. Sentimos frio na pele, claro, e os pelos se arrepiam todinhos, parecendo até que estamos levando um choque. As mãos e os pés ficam frios e começam a doer, parecendo que estão cheios de agulhas. E se a temperatura continuar caindo, o corpo começa a tremer, numa tentativa desesperada de gerar calor. É a tal da tremedeira, sabe? Fiquem ligados nesses sinais. Eles indicam que o frio está começando a dominar o corpo e que precisamos agir rápido para nos proteger. Essa é a pergunta que não quer calar. Até onde nosso corpo aguenta o tranco do frio extremo? Meus amigos, essa resposta não é tão simples assim. Depende muito da pessoa, da roupa que ela está usando, do vento, da umidade. É como um quebra-cabeça com várias peças. Mas uma coisa é certa: quando a temperatura corporal cai para 35 graus, o bicho pega. Começamos a ter dificuldades para pensar direito. A fala fica enrolada e podemos até ter alucinações, vendo coisas que não existem. E se a temperatura continuar despencando, chegando a 27 graus, o corpo pode simplesmente apagar. É a hipotermia, um estado muito perigoso que pode ser fatal. Por isso, é fundamental se proteger do frio intenso e ficar atento aos sinais do corpo. Vocês sabiam que existem verdadeiros guerreiros do gelo mundo afora? Eles enfrentam temperaturas que podem chegar a dezenas de graus negativos, algo que para muitos seria inimaginável. Povos que vivem em lugares onde o frio é de rachar o coco, como os esquimós, no Ártico, que convivem diariamente com paisagens cobertas de gelo e neve. E os tibetanos, no alto das montanhas, onde o ar é rarefeito e o frio é constante, também são exemplos impressionantes de adaptação. Eles são a prova viva de que o corpo humano é capaz de se adaptar às condições mais extremas. Suas vidas são um verdadeiro testemunho de resistência e engenhosidade. Ao longo de gerações, esses povos desenvolveram características incríveis para enfrentar o frio, tanto físicas quanto culturais. Os esquimós, por exemplo, têm um metabolismo mais acelerado, que produz mais calor interno, ajudando-os a suportar temperaturas congelantes. Já os tibetanos têm narizes mais largos, que aquecem o ar antes que ele chegue aos pulmões, uma adaptação essencial para viver em altitudes tão elevadas. E não podemos esquecer da cultura. Ela é uma parte fundamental da sobrevivência em climas extremos. Esses povos desenvolveram técnicas de sobrevivência milenares, como a construção de iglus, que são verdadeiras obras de engenharia no gelo. Abrigos super quentinhos feitos de neve, que isolam o frio externo e mantêm o calor interno. E o uso de roupas especiais, feitas com peles de animais, que são cuidadosamente preparadas para oferecer máxima proteção. Essas vestimentas não apenas protegem do frio intenso, mas também refletem a identidade cultural desses povos, mostrando como tradição e sobrevivência andam de mãos dadas. Seção 5. Calor humano. Truques do corpo para te manter quentinho. Mas, olha só,
Como o nosso corpo faz para nos manter aquecidos quando o frio chega, hein? É uma verdadeira obra-prima da natureza. É pura engenharia natural, meus amigos. Nosso corpo é equipado com mecanismos incríveis para enfrentar o frio. Uma das armas secretas do corpo é a vasoconstrição. Parece um nome complicado, mas é um processo bem simples. Os vasos sanguíneos da pele se contraem, diminuindo o fluxo de sangue e, com isso, a perda de calor. Isso ajuda a preservar o calor nos órgãos vitais. Interessante, não é? Nosso corpo é como uma máquina que sabe exatamente o que fazer. E, lembra daquela tremedeira que sentimos quando estamos com frio? Não é só desconforto, tem um propósito. Pois é, nosso corpo começa a tremer involuntariamente. Essa tremedeira é, na verdade, uma forma de gerar calor através da contração muscular. É como se nossos músculos estivessem trabalhando para nos proteger. É como se nossos músculos estivessem fazendo um exercíciozinho para nos aquecer. E isso acontece sem que a gente precise pensar. E, para fechar o arsenal contra o frio, temos a camada de gordura subcutânea. Ela funciona como um isolante térmico natural, impedindo que o calor do corpo se perca para o ambiente. É como se fosse um cobertor interno. Por isso, pessoas com mais gordura corporal geralmente sentem menos frio. Fascinante, né? Nosso corpo é mesmo uma obra de arte da sobrevivência. Perigo congelante, hipotermia e seus riscos. A hipotermia é um perigo real em situações de frio extremo. Ela ocorre quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus Celsius, comprometendo o funcionamento do organismo. Os sintomas iniciais incluem tremores, confusão mental, fala arrastada e falta de coordenação. À medida que a temperatura corporal cai, os sintomas se agravam, podendo levar à perda de consciência, arritmia cardíaca e, em casos extremos, à morte. A hipotermia é uma condição médica grave que requer atenção imediata. Se você suspeitar que alguém esteja sofrendo de hipotermia, procure ajuda médica imediatamente. Remova a pessoa do frio, retire roupas molhadas e a cubra com cobertores quentes. É fundamental agir rapidamente para aumentar a temperatura corporal da vítima. Tecnologia. A armadura contra o frio. A tecnologia tem sido uma grande aliada na luta contra o frio extremo. Graças aos avanços científicos, hoje temos roupas térmicas que nos mantêm aquecidos mesmo em temperaturas congelantes, além de botas impermeáveis e luvas com isolamento térmico que protegem nossas extremidades do frio. Para os aventureiros que se aventuram em regiões polares, existem os famosos trajes de sobrevivência, verdadeiras armaduras contra o frio extremo. Esses trajes são desenvolvidos com materiais isolantes de última geração, capazes de manter a temperatura corporal estável mesmo em condições climáticas extremas. A tecnologia também tem auxiliado na previsão do tempo, alertando sobre ondas de frio intensas e permitindo que as pessoas se preparem com antecedência para enfrentar as baixas temperaturas. Histórias de superação. Vidas que desafiaram o gelo. Em meio a paisagens congeladas e condições extremas, surgem histórias que nos inspiram e nos fazem refletir sobre os limites da resistência humana. A história está repleta de exemplos inspiradores de pessoas que desafiaram os limites do corpo humano e sobreviveram a situações extremas de frio. Desde exploradores pioneiros até aventureiros modernos, cada um deles enfrentou desafios inimagináveis. Um caso emblemático é o do explorador britânico Ernest Shackleton e sua tripulação, que em 1914 ficaram presos no gelo da Antártida por quase 2 anos. Sua jornada é um exemplo de liderança e determinação. Enfrentando temperaturas congelantes, tempestades de neve e a escassez de alimentos, Shackleton e seus homens lutaram bravamente pela sobrevivência, demonstrando coragem, resiliência e um espírito de equipe inabalável.
Eles nos mostram que mesmo nas condições mais adversas, a força do coletivo pode superar o impossível. Outro caso impressionante é o do alpinista italiano Reinhold Messner, o primeiro homem a escalar o Monte Everest sem o auxílio de oxigênio suplementar em 1978. Sua conquista redefiniu os limites do alpinismo. Enfrentando temperaturas extremas, ventos fortes e a rarefação do ar, Messner realizou um feito extraordinário, demonstrando a incrível capacidade humana de adaptação e superação. Sua história é um lembrete de que a determinação e a paixão podem levar o ser humano a alcançar o inalcançável. Conhecimento, a chave para vencer o frio. Como vimos nesta expedição congelante, o frio extremo é um desafio e tanto para o corpo humano. Mas com conhecimento, preparação e respeito pela natureza, podemos enfrentar os desafios do frio e sairmos vitoriosos. Conhecer os limites do nosso corpo, as estratégias de sobrevivência em ambientes frios e a importância da tecnologia são fatores cruciais para garantir nossa segurança e bem-estar em situações de frio intenso. Portanto, da próxima vez que o frio chegar, lembrem-se de tudo o que aprendemos nesta jornada. E nunca se esqueçam, a aventura do conhecimento é a mais emocionante de todas.